portanto, estava na Ucrânia, em Kiev, foi de férias ao Brasil para estar um pouco com os seus pais e regressou à Ucrânia, apesar da guerra continuar e nada indicar que, aliás, a guerra vai continuar, vai parar. E estamos a falar já de um ano de guerra que se assinala agora no dia 24. Voltou porquê? Eu voltei porque essa daqui é minha casa. Eu voltei porque eu moro aqui, porque aqui está tudo que eu tenho, tá? As minhas pessoas, meus amigos, sobretudo as pessoas a quem eu fui enviado, mas eu voltei porque é onde que Deus quer que eu esteja, por isso que eu voltei para cá. Porque esse aqui é o meu lugar, porque ele me mandou para cá, a igreja me mandou para cá, e então, não somente na obediência, né, mas obedecendo, mas ao mesmo tempo com vontade de estar ali onde me dizem. Não uma obrigação, né, é uma missão de mesmo. Uhum. Há um ano, eu recordo-me, falei consigo, há um pouco menos de um ano, a guerra já tinha começado, e na altura, digamos, havia tudo aquilo que estava relacionado com a questão da guerra, os ataques, o toque das sirenes, tudo era novidade de alguma forma. As pessoas estavam a começar a ambientar-se a esse sobressalto que representa estar num país em guerra. Um ano depois, já está de certa forma, habituado a isso, ou uma pessoa nunca se habitua a esse ambiente de guerra? É, a pessoa já se habitua, é possível, se acostuma com o toque da sirene, acostuma essa forma de vida, é, acostuma com tudo isso. É verdade que, mesmo se você se acostuma, isso não te influencia muito, no subconsciente isso afeta. Como eu disse, né, que eu fui de férias para casa, e quando eu cheguei em casa eu vi que eu estava bem cansado psicologicamente, que não era tão fácil. Eu, por exemplo, eu cheguei em casa e todo mundo não ria de mim, mas entendia a situação, né? Quando eu fechava alguma porta forte, eu já virava para ver o que estava acontecendo. Uma nuvem, parecia um cogumelo. Eu chamava a minha família, eu falava, tá vendo aquela nuvem lá? É a mesma nuvem, parece quando bombardeia um edifício e sai aquele cogumelo de fumaça. Então eu tinha muitas associações, né? E qualquer barulho, por exemplo, eu escutava um caminhão da marcha atrás, marcha ré, quando faz o apita, pi, eu falo, ô, tá sirene aqui, tocando a sirene aqui. Então, queira ou não queira, isso já fica debaixo do no subconsciente da pessoa. Mas na vida cotidiana, aqui, estando aqui na Ucrânia, o que afeta é se você vai fazer alguma coisa ou tem que pegar o metrô para ir para algum outro lugar, com a sirene, o metrô fecha. Ou se você vai no cinema, o cinema fecha. Ou vai num shopping, o shopping, no centro comercial, ele fecha, você tem que sair. O mercado também. Então tem esse problema disso, né? Mas em geral, todo mundo já está vivendo como uma coisa do dia a dia. Uhum. Mas há, de qualquer forma, apesar de Kiev ter sido, de certa forma, até agora, pelo menos este momento que estamos a falar, ter sido de alguma forma poupada, digamos, aos grandes bombardeamentos, não se compara com certas zonas no sul do país, há cidades que foram praticamente destruídas por completo. Apesar de, digamos assim, de estar numa zona ainda com alguma normalidade na vida cotidiana, como é que digamos, esta sensação de estar num país onde precisamente há cidades que foram completamente destruídas, como é que isso interfere na nossa vida? É possível termos uma vida normal sabendo que a uns quilómetros de distância há cidades que estão a ser bombardeadas, por exemplo? Essa é uma pergunta pessoal ou das pessoas da Ucrânia? Não, Em é uma que pergunta pessoal, para si, claro. pessoal? Não, para mim não me afeta muito, porque eu falo a verdade, eu não escuto muito notícia. Eu não entro nas notícias para ver porque isso me deixa mal. Então, as notícias que eu escuto são das pessoas que trazem. Como o bombardeamento é uma coisa normal, contínua,
Então, já não é mais notícia. Então, não se escuta tanto. Você sabe que está sendo bombardeado, mas você não escuta que está sendo bombardeado e como foi. Somente as pessoas que se interessam a isso escutam. Por isso, teve um tempo que eu lia tudo. Isso me fez muito mal, porque não deixava nem viver a minha vida que eu tinha que viver, né? Ajudando as pessoas e fazendo o meu trabalho cotidiano. E então eu deixei de ver as notícias justamente para isso, para ficar mais tranquilo, para poder ajudar as pessoas aqui, porque eu tô aqui, né? Eu não tô lá. Se eu tivesse lá Uhum, seria outra situação, seria a minha situação lá. Mas eu mesmo estou aqui, então eu tenho que ver o aqui, né? Ajudando as pessoas daqui. uhum. Há cerca de um ano, eu recordo-me que aí na paróquia da Dormição, onde está, não é? Acolheu logo nos primeiros dias cerca de 30 pessoas, portanto, 30 pessoas que, por diversas circunstâncias, foram abrigadas aí na paróquia. Hoje em dia, esse tipo de apoio continua a existir ou já não? Não, não, como eu disse, né? As pessoas já estão acostumadas. Uhum, Então, não importa se tem bomba ou não, as pessoas já, a maioria não vão para o abrigo, não vão para o bunker, para o refúgio. Elas continuam na casa delas, que nem eu, por exemplo. Eu estou agora no terceiro andar aqui da igreja. E quando tem bombardeamento, eu também não saio daqui. Se eu tenho que ficar aqui, eu fico aqui, eu nem desço mais. Então, as pessoas não pedem acolhimento já, porque até os bombardeamentos virou uma coisa do cotidiano. O problema que nós temos agora que eles têm também é outro. O problema que é o que nós estamos ajudando agora, porque está tendo muito cortes de luz uhum. e as pessoas ficam muito tempo sem luz em casa. E então eles vêm aqui na igreja, como nós conseguimos fazer, graças à ajuda diferentes organizações da igreja, Uma igreja que sofre? a igreja que sofre, por exemplo, que deu muita ajuda para nós. Nós conseguimos colocar gerador, nós Uhum, conseguimos colocar placa solar. Isso ajuda muito porque nós temos energia continuamente, temos internet. Então, as pessoas que não têm como trabalhar por falta de eletricidade, porque quando, abra um parênteses, né? Porque quando cai a eletricidade, não tem internet, não tem conexão telefônica, então, não tem como trabalhar, também não tem como trabalhar em casa, porque não tem aquecimento, não tem água quente, não tem muitas pessoas, a maioria das pessoas tem fogão elétrico, também não podem nem cozinhar, não podem lavar, não podem passar, não pode fazer nada. Então, eles vêm para cá, eles vêm aqui e trabalham aqui. Tem duas, três salas que nós emprestamos, que abrimos elas, eles conectam os computadores, as coisas deles e trabalham aqui na paróquia. Muita gente também que vem pedindo, por exemplo, para fazer um chá, e nós temos até uma mini cafeteria que nós fizemos, né? Colocamos uma maquininha de café e uma chaleira para poder tomar um chá, as mães, por exemplo, algumas mães que precisam dar de comer para os filhos, e precisam esquentar a comida. Temos uma cozinha embaixo também, que é a cozinha justamente onde temos as salas, onde nós cozinhávamos para as pessoas que moravam aqui conosco também, né? Então, uhum, é um outro tipo de ajuda que estamos prestando agora. uhum. Portanto, os apagões, por exemplo, elétricos, são dos problemas mais comuns, vá lá, que se colocam em grandes zonas da Ucrânia, não tanto os bombardeamentos em si, mas essa consequência dos bombardeamentos. Sim, sim, justamente. Uhum. Falou há pouco do exemplo da ajuda que a Fundação AIS tem estado a dar também à Igreja da Ucrânia, os geradores, por exemplo. É uma ajuda digamos, que acontece de muitas e variadas maneiras. Como é que se sente que, digamos, tem sido essa onda de solidariedade da Igreja Universal para com a Ucrânia ao longo destes 12 meses? No princípio falou-se muito da Ucrânia. A Ucrânia, digamos, o mundo não tinha outro tema senão a Ucrânia e a guerra na Ucrânia. 12 meses depois, como é que estão as coisas? É muito diferente, muito diferente. Porque no começo vinha muita ajuda, no começo vinha caminhões. Aqui, por exemplo, nós chegamos a receber um caminhão de 22 toneladas de ajuda humanitária.
Agora nós, a ajuda humanitária, paramos. Paramos porque não vem. A ajuda que estão prestando é essa que eu falei, né? Existem organizações que está sendo feito agora através de organizações. E a forma que está a ser feita agora, no momento, é, através de dinheiro, né? Que se recolhe o dinheiro, a organização manda o dinheiro, nós compramos os produtos aqui e se distribui aqui mesmo. E depois damos todas as fotos e damos todos os dados de como foi feito Uhum. a entrega, né? Mas do que nós estamos recebendo agora é já mais de organizações e também da parte pessoal também, né? Pessoas que nos conhecem. Eu, por exemplo, eu fui para casa dos meus pais e as comunidades não catecumenais da minha paróquia, todas elas fizeram uma coleta para que eu pudesse pagar a passagem e o que sobrasse para que eu pudesse trazer para me manter aqui também. Então, das pessoas que nos conhecem, que estão próximas, também recebemos ajuda. Uhum, uhum. Alguma vez imaginou que esta guerra pudesse durar tanto tempo, pudesse prolongar-se tanto no tempo, apesar de todo o grau e com todo o grau de destruição que está a provocar? Aquilo que eu dizia, não sei se eu disse para o senhor já, mas nós pensávamos que essa guerra ia durar 3 dias Hum, no começo, que a Rússia ia entrar aqui dentro e nós não íamos conseguir nos defender. Então, a convicção que tinha, não somente nós, era todo mundo, era que a guerra ia durar 3 dias, mas depois passou 3 dias, foi passando, e agora já chegou para um ano. Mas a única coisa que me perguntam, quando eu fui para o Brasil também, me perguntavam, todo mundo me perguntava, e aí, quando a guerra vai acabar? A única coisa que eu podia falar, eu falava assim, eu não vejo o fim da guerra no horizonte, não. Eu não sei. Então, eu não sei, eu não imaginava que poderia chegar a tanto tempo, mas também não vejo o final dela. Então, não posso fazer uma projeção. Nunca fiz uma projeção quanto tempo tem que durar a guerra, né? Quanto tempo vai durar a guerra. Se eu não tinha essa projeção, então não me surpreende que é um ano de guerra já, né? hum. E surpreendeu de alguma forma, digamos, esta coesão em tantos países em apoio à Ucrânia, esta solidariedade em relação à Ucrânia, surpreendeu isso ou não? Eu não sei muito bem o que responder nessa pergunta, porque quando começou os ataques, a minha a impressão que eu tinha, como expressar melhor, o que eu pensava que deveria acontecer é que todos os países defendessem a Ucrânia, pelo menos a Europa inteira. E quando eu vi que ninguém entrou, eu entendo de todos os problemas, eu entendo por que não entrou, eu entendo. Eu estou falando de uma coisa pessoal, né, de um sentimento pessoal. Quando não entraram, eu falei, para que tudo isso? Então, estamos sozinhos. Como nós vamos lutar contra eles? É claro que começaram a dar muita ajuda, muitas coisas, sobretudo no começo que nós passamos, né? Porque no começo nós não tínhamos armamento nenhuma. Todo míssil que era mandado caía. E aqui nós éramos bombardeados de 2 a 3 vezes por dia. Então era tudo, caía tudo. Agora começou a chegar o armamento, é claro que é bem melhor, né? Mas de outro lado também, eu não sei. A Ucrânia tem que se defender. Não podemos deixar território para eles, mas não só a questão de território. É questão de pessoas também, né? Das pessoas que vivem ali. E de tantas pessoas que morreram depois de tanto tempo. Não é questão de falar, deixa, vamos deixar assim como está. Mas a questão de armamento é uma coisa muito complicada também, porque de um lado nos defendemos, de outro lado matamos. Uhum. Também matam. Então, é uma questão moral, assim, não muito fácil.
de se lidar. Uhum, É bastante complicado. Você fica assim no meio, né? Você sabe o que é certo, mas parece que tem duas coisas que são contraditórias entre si e parece que as duas são certas. uhum, Então você fica nesse impasse. É uma coisa bem complicada. Por isso, essa questão de ajuda a nível de armamento, a nível de guerra, eu não sei. Eu não sei, não sei, eu não sei me expressar realmente. O que uhum. seria isso? O que é de verdade isso para mim, né? Porque o que eu quero é paz, mas eu quero a Ucrânia, entende? Pois, e a Ucrânia, sem se defender, teoricamente desaparece, não é? Enquanto É, realidade é, concreta e é, independente, tudo isso. Durante estes 12 meses de guerra que se assinalam agora, dia 24, houve episódios, combates muito ferozes, houve situações muito dramáticas. Houve a batalha por Mariupol, a cidade mártir, que foi quase obliterada do mapa. Como é que se deu essa onda de solidariedade, por exemplo, da própria Igreja? Muito provavelmente recebeu histórias, conheceu pessoas que estiveram lá, que presenciaram ou que tinham pessoas próximas lá. Como é que se convive, digamos, ao mesmo tempo com um certo sentimento de impotência de quem está a assistir a algo que está a acontecer, mas não pode interferir? Como é que conviveu ou tem convivido com estes episódios mais acesos, digamos, de guerra na Ucrânia? olha, eu tenho uma amiga de Mariupol, que é minha amiga, por quê? Porque ela fugiu de Mariupol da guerra e foi para a Polônia. E ela trabalha agora, mora, vive, e ao mesmo tempo trabalha também na casa de um amigo meu, na Polônia. E eu, quando eu vou lá na casa desse amigo, eu sempre vejo ela. E quando ela me vê, ela sempre quer conversar comigo, porque sente que eu sou ucraniano. E converso sobre a Ucrânia com ela. E ela sempre chora, e sempre olha para mim e fala: meu Deus, acabou a vida de antes, já não volta. E eu já não tenho mais cidade, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais família, eu não tenho mais ninguém. A minha mãe está comigo. E é verdade, não é fácil, mas não é fácil aqui para ninguém também. Quanta gente aqui em Kiev está, e Kiev está cheia de novo. E a maioria são pessoas que vieram do leste. Muita gente que veio do leste e está morando Ou em seja, Kiev agora. as zonas que estão a ser mais atacadas estão a provocar um novo deslocamento de população para a capital da Ucrânia. Para a capital da Ucrânia. E está é muita gente. Então, é muita gente com muitos sofrimentos, muito sofrimento que vem também a falar dos problemas deles que eles estão passando. Mas o problema que eles estão passando é problema de todo mundo. Eu vejo muita gente, eu vejo, por exemplo, que é fruto da guerra também, um, um nervoso. As pessoas estão muito nervosas. Você nota simplesmente ao dirigir na Uhum. cidade, a agressividade das pessoas. Ou você também nota uma depressão, um aumento da depressão muito grande, porque está cada vez mais aumentando o nível de suicídio. E tudo isso é por causa da guerra. E tudo isso é por causa do estresse que as pessoas estão vivendo por causa da guerra. Uhum. E sente, por Eu, exemplo, sim. desculpe, sente, por exemplo, que há mais pessoas a irem à igreja, digamos, há um maior aumento, digamos, da religiosidade por causa precisamente da guerra, desses sentimentos que sente de depressão das pessoas, por exemplo. Quando começou a guerra, a nossa paróquia quase inteira foi embora. Ficou poucas pessoas. Eu acho que se tinha 35 dormindo aqui, se tinha 50 pessoas era muito. Se tinha 50 pessoas. Agora a igreja, não digo que está cheia como no começo, mas tem bastante gente de novo. Nós tínhamos 300 paroquianos. Agora, eu não sei se chega a 200, mas mesmo assim. E tem bastante de fora. Tem
uma mulher, por exemplo, que foi uma das primeiras que veio pedir ajuda humanitária. Ela está até hoje. E Uhum. os filhos estão fazendo catequese de primeira comunhão. O filho mais velho vai fazer a primeira comunhão, se Deus quiser, esse ano. Eu estou fazendo a catequese para eles. E tem bastante gente de fora, assim, refugiados, sobretudo. Mas, ao mesmo tempo, parece que as pessoas não estão acordando. Parece que estão dormindo ainda. Que vê a guerra como uma coisa horrível que está acontecendo, que não deveria ter acontecido. Como se fosse um pesadelo. Isso. Mas, ao mesmo tempo, também, eu encontrei pessoas, que é interessante, que não tem nada a ver com a religião, nem tem intenção de ir para a igreja, mas eles falam que esta guerra que está acontecendo deveria acontecer, deveria estar acontecendo, porque tem um sentido de trás de tudo, e que Deus está por trás dessa guerra. Ele não esqueceu de nós. Pessoas fora da igreja. É uma coisa bem esquisita, uma sensação uma coisa bem esquisita de explicar tudo isso. Uma coisa que eu percebi, graças à guerra e da a nossa praxis também, que tivemos com refugiados e com pessoas que perderam casas, que a verdade nós temos dentro. Não no sentido que eu possuo a verdade, mas que eu consigo discernir onde está a verdade, independentemente se eu sou cristão ou não, se eu sou cristão ou se eu sou ateu. Que Deus nos fez, escreveu dentro de nós, no íntimo do nosso coração, o amor. Por que eu estou falando isso? Porque é uma coisa impressionante que na lógica que não tem lógica e que não entra dentro da razão. É falar do amor ao inimigo, a pessoas que perderam as casas debaixo do edifício deles. Anunciar a Cristo e falar do amor ao inimigo, porque esta é a verdade. Porque não existe amor sem amor ao inimigo. Eles acolherem sem se revoltar. Então, não sei se vai vir gente para a Eu, igreja mais. eu Mas diria, uma eu coisa diria que o trabalho do padre, nesta altura, é muito mais difícil, não é? Como você dizer, fala, não é? Como explicar o amor ao é, inimigo é, para quem acabou de perder entes queridos, a casa, os amigos, a própria cidade. justamente aí não precisa explicar. Esse é o caso em que eu não preciso explicar, porque eles têm muito claro quem é o inimigo. Nós todos temos muito claro quem é o inimigo. O problema é às vezes que você fala, eu não vou falar isso aqui. Mas de outro lado você fala, você vai esconder o evangelho, não vai falar a verdade para eles, você não vai amar eles. Aí você fala, até com medo, digamos assim. E para mim, eu fiquei muito impressionado, porque eles acolheram essa notícia. E eles falaram, é verdade, é verdade. Eu não posso fazer isso, eu não consigo, hoje eu não consigo, mas essa é a verdade. Por isso, eu não sei se a igreja vai estar cheia de gente. Eu não sei se as pessoas vão ser mais religiosas e vir para a igreja. Mas pelo menos aquelas pessoas que estavam debaixo do edifício, que perderam o edifício, perderam as casas, estavam debaixo do edifício destruído, elas sabem a verdade. Elas sabem. Isso me consola. Muito bem. Como sabe, portanto, a Fundação AIE tem sido uma das instituições que se tem mais mobilizado a nível internacional, a nível da Igreja Católica, para dar apoio à Igreja da Ucrânia e aos ucranianos em geral. Que balanço é que. O Padre Lucas é um bom exemplo também, porque conhece concretamente essa ajuda. Por exemplo, a sua paróquia tem um carro que foi
fornecido pela Fundação AIS, entre muitas outras coisas. Como é como é que faz esse balanço, digamos, destes 12 anos de ajuda concreta? Porque não estamos a falar da ajuda de uma instituição, que é uma Fundação Pontifícia, para um país qualquer. Estamos a falar da ajuda da Fundação Pontifícia para um país grande no centro da Europa que está em guerra. Como é que faz este balanço? Tem sido eficaz? Tem resultado? Falha em algum lado? Como é que as pessoas reagem a isso? Que balanço é que faz? Olha, falha, eu não diria de falha em nenhum momento, porque aquilo que quando Deus usa de uma pessoa, toca o coração de uma pessoa para fazer uma doação, é Deus que está tocando o coração dessa pessoa. E se eu estou recebendo é porque Deus está me dando através de uma pessoa Uhum. que Ele tocou. Então, se eu estou recebendo essa ajuda que vem de Deus através de uma pessoa, não existe falhas. No sentido de, como chama isso? Transparência, Uhum. eu diria que dentro da igreja, sim, transparência tem. Tanto que o meu pároco, ele está muito próximo a ajuda a igreja sofrente. E porque ele é o econômico da paróquia, da Uhum. diocese, econômico da Sim. diocese. E eu sei bastante coisas assim, porque ele me fala, né? E a transparência é sobre tudo, é o primeiro momento, em primeiro lugar. E é ser justos e sinceros nas coisas. E eficaz também eu sei que está sendo eficaz, porque as ajudas quando chegam, ele sempre coloca em realização. Pelo menos eu falo da minha diocese, né? Falo da Sim, minha sim, claro. diocese. Porque ele está sempre olhando e averiguando se está sendo feito bem, o que está sendo feito com esse dinheiro. Já coisas concretas eu não poderia dizer agora, porque eu não estou preparado. Eu deveria perguntar para ele, deveria ter conversado com ele antes. Uhum. Mas eu tenho um mês de férias e eu não estou preparado para falar disso agora, né? Porque eu não sei. Eu não sei. Eu sei porque eu escuto continuamente ele falando que, olha, ajuda a igreja sofrente, ajudou tal coisa, ajudou tanto com tanto dinheiro para fazer tal coisa em tal lugar. Eu sei que ele fala, mas eu não lembro do que é exatamente, né? Uhum. Bem, mas é uma ajuda que Infelizmente. existe e que faz parte aí do cotidiano também da sua diocese, e neste caso da sua paróquia, não é? Eh, Sim, se, sim. se- eu penso que da outra vez, quando nós falámos, eu fiz lancei-lhe esse desafio, volto a fazer esse desafio neste contexto do país em guerra, 12 anos, 12 meses depois, se estivesse com alguém, um benfeitor da Fundação AIS, e pudesse ter uma palavra, digamos, de apreço para com ele, tendo em conta esta ajuda, esta solidariedade que estava agora a referir, o que é que lhe diria? Primeiramente, que Deus lhe pague, porque eu não posso retribuir. Eu não sei como, não tenho como, não é que não sei, não tenho como retribuir. Por isso, o que eu digo aos benfeitores normalmente, eu não agradeço, eu não digo obrigado, porque aí receberia o meu obrigado, né? Mesmo estando muito agradecido a ele. Eu digo que Deus lhe pague e que Deus te dê o cêntuplo, o 100 por um, Uhum. porque essa é a minha experiência. Eu também fui benfeitor. Eu dei também. E tem momentos que eu preciso dar, porque eu não posso, senão chega um momento que eu fico apegado ao dinheiro. Isso não é bom. Eu tenho que soltar. E a experiência que eu tenho é que quando eu dou, eu recebo 100 vezes mais. Eu recebo muito mais. Por isso, é o que eu diria para ele, né? Eu estou muito agradecido, mas que as graças você receba não de mim, mas daquele que tocou o teu coração. Receba de Deus, porque Ele é o único que pode nos agraciar, nos Uhum. pagar por tudo que nós estamos fazendo. E que dê a vida eterna e alegria aqui na terra já.
Muito bem. É isso que eu Uma, diria. uma, uma, uma última pergunta, padre. O nosso tempo também está a chegar ao fim, estou a ver aqui esta nota. Uma última pergunta. Neste momento, ao fim destes anos todos, o padre Lucas está na Ucrânia desde 2004, salvo erro. Uh, Neste momento sente-se mais brasileiro ou já mais ucraniano? Segundo os meus pais, eles dizem que eu sou ucraniano. Segundo Hum, os meus pais. Eu realmente me sinto mais à vontade na Ucrânia. No Brasil é um pouquinho mais complicado para mim. A forma de pensar pode ser que é uma questão de costume também. Porque se eu tivesse a minha casa lá, se eu tivesse a minha paróquia, se eu fosse enviado para lá, pode ser que eu viveria essa situação um pouco diferente. Mas na situação que eu vivo hoje, a minha casa é aqui. Essa aqui é a minha casa, essa aqui é a igreja onde eu fui enviado. Aqui estão os meus paroquianos, as minhas pessoas, a minha família, né? Ali uhum, estão os meus pais, que eu quero, eu gosto muito, eu quero muito bem a eles. Né? Então, a minha família está a minha comunidade, claro. que eu entrei, que eu cresci ali, né? E também é uma comunidade, a comunidade dos meus pais, onde eu nasci. Eles viram eu crescer, a minha comunidade também me viu crescer, me ajudou com esses meus combates, as minhas lutas, me amam muito e eu também gosto muito deles. Mas o seu Mas, coração agora está mas eu mais tenho, o ucraniano. lugar é aqui na Ucrânia. O meu lugar é Uhum. na Ucrânia. Então, uma última questão mesmo, e peço uma resposta de certa forma rápida. Se por acaso agora os seus superiores decidissem enviá-lo ou pedissem-lhe para ir para uma dessas zonas mais do sul, mais do leste da Ucrânia, zonas, digamos, onde os combates estão a acontecer, porque era mais urgente a sua ida para lá, ia para lá ou teria medo de ir? Como é que reagiria a esse pedido? Eu não sei como reagiria no momento. Não sei porque eu não estive nessa situação. Eu estive na situação quando o Kiev estava sendo bombardeado e estava rodeada. E eu vim para cá. Mas eu não sei porque eu não sei como eu me comportaria numa certa situação. Mas pensando nisso hoje eu diria que o que a igreja me diga, o que a igreja me peça, eu estou disposto a fazer. Não se Estou disposto. pedissem, Isso, iria para lá. isso eu digo hoje, né? Eu não sei como eu me comportaria nessa situação, no momento, né? Certo, certo. Eu não sei, eu não sei. Uhum. Mas hoje eu diria que estou disposto a ser enviado, mesmo se me tiram da Ucrânia, para você vai para outro país, que pode acontecer também. É, me doeria um pouco não, me doeria bastante, mas eu faria minhas malas e iria. Uhum. Muito bem. Muito obrigado, Padre Lucas, uma vez mais pela sua colaboração connosco e vamos mantendo o contacto. Isso, Paulo. Muito bem.